Olá para você, louco por automobilismo? Não. Bruno Aleixo não pegou gripe, não é Bruno Aleixo depois da gripe. Bruno Aleixo não sofreu um acidente, está aqui depois da falta do airbag. Não, Bruno Aleixo não se acidentou no seu campeonato de kart, até porque quem anda em último dificilmente se acidenta, dificilmente se desgasta. É Fábio Campos, cumprindo aqui as funções de âncora. Eu vou olhar, antes de chamar aqui o dono da festa, eu vou olhar na CLT, nas leis trabalhistas, como é a questão dos encargos para âncora substituto. Tem PASEP, quanto tem que pagar, porque, ora, âncora substituto também é trabalhador. Ora, como não? Pior que isso, não é só âncora substituto, é âncora e comentarista. Não, aí, tá vendo? Temos que rever os contratos. Tá tudo aqui para assinar. Quem assina antes? Eu ou o Hamilton ou o Leclerc? Questões contratuais a serem discutidas. Aliás, tivemos nessa quinta-feira, dia que estamos gravando, o único anúncio contratual, se eu não estou enganado, da pré-temporada. 2 anúncios, inclusive. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Deixa antes eu fazer as vias de âncora minimamente competente e dizer, seja bem-vindo ao Loucos por Automobilismo. Clique no like, dê o seu joinha, curta a nossa edição de perguntas e reapresentar, agora sim apresentar, o senhor Adalto Silva. Olá, senhor Adalto Silva. Vamos responder as perguntas. Hoje a vida do âncora também não é muito difícil, porque a galera desceu pergunta pra gente, senhor Adalto. Olá, senhor Fábio Campos, como é o senhor? Olá, confrades. Olá, todo mundo, que sejam bem-vindos. E vamos tentar falar alguma coisa aí, né? Que a gente não tenha falado ainda. Alguma coisa aí. Eles fazem quinta-feira, eles fazem programas de 1h40, 1h50. No programa passado eles ficaram 2 perguntas, 27 minutos, porque eu cronometrei. Mas, enfim, lembrando sempre que você pode não só se inscrever no canal, que você já deve ser inscrito, ora pois, no Auto Racing Podcast, deixar o seu like, porque você vai gostar dessa edição, você já pode deixar o seu like antecipadamente, e você pode nos seguir no Twitter, que eu ainda chamo de Twitter, embora o nome do negócio é X, me parece. X agora, né? X. Elon Musk é tudo X. Mas lá no Twitter, eu sou @CampusFB, o Adalto é o @Adalto Racing, sim, ele fez essa sacada propositalmente, e o Bruno Aleixo é o @BrunoAleixo80, sim, ele revelou a idade propositalmente. São os tweets que você pode seguir para acompanhar aqui o nosso trabalho, as nossas lives, enfim, os nossos tweets também, que estão sempre lá, digamos, falando de automobilismo. E, Adalto, alguma consideração? Podemos começar, porque perguntas temos, hein? O contrato que eu falei, hoje foi anunciado o contrato, renovação de Hülkenberg e Magnussen. Ou seja, aos 45 do segundo tempo das férias, veio uma renovação, veio alguma coisa de contrato para você falar, né? Eu achei um pouco precipitado também o Magnussen, porque ele está meio que sendo destruído aí pelo Hulk, mas eu acho que o Arrasca é isso mesmo, um piloto que não bate o carro, não dê prejuízo. Mas, Adalto, não é meio que uma confissão de que o nosso carro é tão ruim esse ano que nós vamos dar mais uma chance aos 2 pilotos? Também, entendeu? Também é isso. É uma mistura de coisas, acho que... Eu não sei nem como assim... Porque não é que o carro é ruim, né? O carro tem um defeito que atrapalha muito o resultado da corrida, que é o desgaste excessivo. O desgaste de pneus, E eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão de que o ambiente ali deve ser até assim, o que motiva os caras, né? Se não muda as coisas, não precisa ter alguma coisa para motivar, porque senão os engenheiros lá, os mecânicos, tudo igual, tudo... Entendeu? Eu não desenvolve o carro, como você falou, o carro até que não é ruim. O problema do carro é o desgaste de pneus, né? O carro, em algumas classificações, vai bem até. Mas chega na corrida, é aquele desastre, né? E não melhora, a gente não vê melhora nenhuma. Então, quer dizer, o carro não é desenvolvido, né? Quem, inclusive, projeta esse carro é aquele italiano famoso, que era da Mercedes, né? Não sei o que, Costa. Mercedes? Foi para Dallara. Saiu da Mercedes e foi para Dallara. Esqueci o nome dele agora. Estava na Mercedes até uns 4, 5 anos atrás. Costa, eu lembro do Aldo Costa. É o Aldo Costa, é ele? Aldo Costa. Eu ia falar que é o Aldo Costa antigo. Isso, Aldo Costa. Ele é o projetista lá da Dallara, né? Então, ele pega lá a Ferrari manda lá o projeto do carro e ele faz algumas
modificações, porque não pode ser exatamente igual, né? O que pode ser igual é igual, o que não pode ele tem que fazer diferente, que é mais ou menos o que a AlphaTauri vai passar a fazer o ano que vem, né? Com a Red Bull também vai ser um carro muito parecido, o que é uma má notícia para os outros, né? Mas é isso. Então, eu não sei muito qual é a motivação lá, eu não tenho nenhum contato lá, nada, mas não deve ser muito, assim, não deve ser muito motivador. Que absurdo falar que o ambiente de trabalho na Haas não é bom, que absurdo. Declaração que deve ser enviada para a Haas para que haja resposta. Mário Sérgio mandou a primeira pergunta. Mário Sérgio, que dá ideias excelentes, é o Mário Designer. O Mário Sérgio é o Mário Designer. Isso Suas mesmo. ideias são boas, Mário Sérgio, mas cairão em ouvidos surdos, não da minha parte. E ele pergunta simples, Stroll vai deixar a Fórmula 1 jogar tênis, Adalto? Estão dizendo isso aí? Isso é verdade? Isso é mentira? O que você acha disso aqui? Olha, isso saiu como especulação, Marião, num monte de site aí, a gente nem colocou, porque não tem nada que... Especulação tão esquisita, né? Esquisito. O cara vai sair de um esporte para outro. Como que isso vazaria? Tem umas especulações que são bem esquisitas mesmo, né? E aí você vai nas redes sociais dele, ou da Aston Martin, tem nada disso. Tudo. Ele não está bem hoje, nem participou das atividades lá, extra-pista, né? Mas amanhã vai participar. E é isso. Eu não sei se... Não foi jogar tênis esse final de semana, não. Vai correr esse final de semana. Vai correr esse final de semana, ele ainda corre. Mas ele vai ser meu eterno ídolo, viu, o Mário Sérgio? Porque, né, é o único piloto na história da Fórmula 1 que me ajudou. Então, ele vai ser meu eterno ídolo. O Godspeed começa a falar sério. Obrigado, Godspeed. Qual o real problema do pneu de chuva pesada? É a falta de aderência? É a demora para pegar a temperatura ideal? Aquaplana muito? Os pilotos não podem dirigir um pouco devagar? Ou mesmo eles dirigindo devagar ainda perdem aderência? O efeito solo prejudica a performance dos pneus de chuva? Godspeed, vou deixar o Adalto responder, mas para mim você não citou o motivo principal. Mas diz aí, Adalto, o que você acha? O efeito solo... Olha, é uma conjunção aí de coisas, né? O pneu não é bom, né? Mas nunca foi. O pneu da Ferrari nunca foi bom. Aliás, da Ferrari não, da Pirelli, né? Aliás, aqui a gente fala mesmo as coisas. O pneu da Pirelli de seco também nunca foi bom, né? Então, quer dizer, o pneu Pirelli de Fórmula 1, desde que a Pirelli voltou sozinha, sem concorrência, não é um pneu bom, como eram os pneus da Bridgestone e da Michelin, principalmente quando estavam as duas, né? E tinha uma concorrência feroz entre elas. Apesar de eu não ser muito a favor de ter duas fábricas de pneu, porque o pneu é uma coisa que pode dar 2 segundos para um carro. Então, eu sou a favor de ser uma marca só de pneu. Mas é uma conjunção de quase tudo isso que você falou aí, né? E o efeito solo prejudica mesmo, sai muito vapor, né? Muito vapor d'água, ou água pura mesmo, pelo meio do carro, né? Tanto é que eles fizeram aquele teste com paralama e não funcionou nada. Então, é isso. Eu acho que é isso. O que você acha, Fábio? Godspeed, o problema é visibilidade. Você listou várias coisas aqui, você não listou visibilidade. Esse é que é o problema. O Evandros diz aqui: olá, confrades, vejo você sempre comentando do estilo de cada piloto. Eu não, eles. De como cada um deles gosta. Eu gostaria de saber se o grande Ayrton Senna gostaria mais de guiar um carro neutro ou tinha um tipo de acerto específico para que ele se sentisse mais à vontade com o carro. Momento Ayrton Senna, que vamos todos orar. Fale, Adalto. Não, olha, a questão do Senna, né, o Senna, primeiro que o Senna, ele guiava, na minha opinião, na minha modesta opinião, ele guiava qualquer carro, com o carro traseiro, dianteiro, mas ele tentava que o carro fosse neutro, né? Se o carro não conseguisse ser neutro, se conseguisse esse acerto, se o carro tivesse muito ruim, alguma coisa, ele preferia que escapasse um pouco a traseira. Mas ele tentava fazer um carro neutro. E ele aprendeu bastante de acerto quando ele foi para a McLaren, porque o Prost era o rei do acerto, né?
Estou achando um cara que acertava o carro de uma maneira espetacular. Ele aprendeu bastante lá com o Prost. O Senna era muito bom em motor. Assim, você tem declarações do pessoal da Honda na época que eles trabalhavam com o Senna, que até hoje o pessoal coloca em rede social tudo, que são coisas inacreditáveis, né? Como ele conhecia bem o motor, como ele usava bem o motor, tudo. Mas o acerto do carro, o Prost era melhor que ele. Então ele aprendeu bastante com o Prost para fazer um carro neutro, que é o carro ideal, é um carro neutro, é um carro que o piloto tem mais, é um carro mais previsível, vamos dizer assim. E o piloto pode, em cada curva, da maneira que ele faz, ele pode fazer o carro escapar um pouquinho de frente ou um pouquinho de traseira. Depende muito da tocada do piloto também, né? Então, sobre o Senna é mais ou menos isso. Neutro. Ele podia ter respondido com uma palavra só, mas vocês falam do Senna, ele fica falando. Neutro. Mas tá respondido, Evandro. Neutro, então. Lucas Neves, Adalto. Por que a Fórmula 1 não cria um V10, biturbo, híbrido, 1.200 cavalos, combustível sintético, carros menores, mais potentes? Ele dá toda a lista aqui, ele dá o mundo perfeito. Carros menores, mais potentes, mais leves, pneus slicks, barulhentos. Para mim, isso é o mundo perfeito mesmo. Por que não cria? A pergunta dele é essa. Por que não cria, Adalto? Então, porque agora não é mais ideal para as montadoras isso, né? As montadoras, todas elas estão indo para elétrico, então elas querem no mínimo um motor que seja 50% elétrico, né? Então, aqui mesmo no Brasil você já tem uma infinidade de carro elétrico para comprar, caros, todos são muito caros, né? O Adalto tá louco para comprar um. Mas são todos muito. Eu não ganhei um carro elétrico, eu já ganhei carro híbrido, mas totalmente elétrico ainda não ganhei. E é isso, quer dizer, as montadoras, para elas não interessa isso, apesar de que eu acho que é para a Fórmula 1, para os fãs, para nós todos. Quem não ia gostar disso que você falou, né? Só um louco, né? Mas o problema é que quem mantém a Fórmula 1 hoje são as montadoras, então se elas não querem isso, não adianta. Né, Fábio? Concorda com isso? Ele coloca várias coisas aqui que até vão além das montadoras, né? Carros menores, mais potentes, mais leves, pneus slicks, né? Essa segunda parte da pergunta dele aqui é um trabalho que a Fórmula 1 tem que fazer, não é que ela deveria, ela tem que fazer isso aqui, Lucas. Nós estamos brincando do mundo ideal, mas é um objetivo que tem que ser perseguido, não pode ser... Tem que ser perseguido, mas quando você coloca, você vai colocar 50% do carro elétrico, é difícil você ir para carro mais leve e tudo, porque as baterias ainda pesam muito. E as baterias chegaram numa evolução agora que está difícil ir para o próximo passo. Vai acontecer uma hora, mas está difícil. Elas evoluíram muito nos últimos anos e chegaram num ponto agora que eles não sabem mais o que fazer para evoluir mais as baterias, né? E a bateria, quanto mais você acelera, mais rápido você consome ela. Então você pega hoje um carro elétrico, né, que o cara dá lá para você uma autonomia de 500 quilômetros, 500 quilômetros andando a 60, 80 por hora. Se você quiser andar 160 por hora, a economia cai para 200 quilômetros, entendeu? Então, combustível também, né? Quanto mais se acelera, mais gasta combustível. Mas, por enquanto, a parte elétrica, ela gasta muito mais do que o combustível, eletricidade. Acaba com as baterias muito mais rápido, entendeu? Então, é difícil, mas eles vão ter que fazer. Porque não dá para continuar crescendo os carros. Daqui a pouco ela vai virar corrida de caminhão. O carro já está com uma tonelada, com piloto, combustível, tudo. O carro larga com uma tonelada, né? Você vê, a gente falou da Stock Car no último programa, os carros vão ter só 100 quilos a mais com o Fórmula 1. O James Allison tem uma da Mercedes, ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala, a Fórmula 1 deveria dizer, o peso é esse, o tamanho é esse, a largura é essa, se virem. O que o James Allison diz? As medidas do carro não têm que ser dadas, não é a FIA que tem que desenhar, são as equipes, ela tem que impor e falar, as equipes, corram atrás, eu quero um carro com esse peso, com essas medidas,
que o desenvolvimento puxaria a fila, e não a FIA simplesmente escrever, vamos reduzir o peso. Não, diz hoje, 2023, em 2026, os carros vão ter que ser tantos, X menores, X mais leves. Se virem até lá. Ótima ideia do James Allison, porque aí, com a competição, eles vão chegar lá. Com a concorrência, eles vão chegar lá. Não pode ser amanhã, mas para 2026, por que não? Não é, Lucas Neves? Tá aí a sua pergunta. Não, é uma também. Só que tem um limite, né? Que se a tecnologia não for capaz, não tem jeito, entendeu? Mas o limite nunca vai parar. As baterias vão continuar avançando. Elas simplesmente vão parar. Não tem o teto. Elas vão cada vez mais consumir de maneira mais econômica, vão ser menores, vão ser. A Fórmula E, antes tinha que trocar de carro, agora não tem. Agora o carro já é muito mais rápido. O desenvolvimento não para. Os aviões vão ser elétricos no futuro, gente. Anotem e me cobrem. Mas vai ser lá na frente, não vai ser amanhã. Mas caminhar-se-á para lá. Muito bonita essa. Alisson Adalto. Ele diz aqui: olá, Adalto e Fábio. Diz ele, li o post e não tinha prêmio. Parabéns, Alisson. Você leu o post, você viu quem estaria na bancada. Só por isso a sua pergunta será lida com louvores, aplausos, e o editor vai colocar uma moldura vermelha nesse momento, tenho certeza disso. Só uma pergunta que ele manda, Adalto. O Felipe Massa vai passar vergonha de solicitar em 2008 na Justiça crédito no débito. Aguardo especial 1986. E aí, Adalto? Vai passar vergonha. Fala você desse assunto aí, vai. Vai passar vergonha, porque... Né, nem a Ferrari está quieta. A Ferrari foi prejudicada também, né? Então, só que ela foi prejudicada pela Renault, não foi pela FIA, né? Então as pessoas estão confundindo muito isso. Né? Quem fez mutreta naquela corrida foi a equipe Renault, né? Não foi a Fórmula 1, não foi as outras equipes, não teve um complô, não foi uma conspiração para tirar o título do Felipe Massa, não. A Renault fez uma mutreta interna, né, para o Alonso bater, para o Nelsinho bater, o Alonso parou antes para trocar pneu, o Nelsinho bateu, safety car, o Nelsinho bateu de propósito, um safety car, então todo mundo entrou, o Alonso não precisava entrar, porque ele tinha acabado de fazer um... Teve mais um, acho que o Rosberg também não precisou entrar. Sim. Também já tinha entrado, né? Já tinha entrado. Então eles dois não precisaram entrar, mas o Alonso estava na frente. Né? E aí o Alonso na frente continuou. Agora, o Felipe Massa, ele foi muito mais prejudicado pela própria equipe na hora ali de fazer essa troca do que a batida do Nelsinho. Eu não estou dando desculpa para a batida do Nelsinho. A batida do Nelsinho, na minha opinião, merecia uma expulsão, uma desclassificação da equipe inteira e dos pilotos do campeonato, não só da corrida, do campeonato. Acabou o campeonato, Renault 0 pontos, Alonso 0 pontos, Nelsinho Piquet 0 pontos. Essa é a minha opinião. Entendeu? Só que você tem que punir quem fez a mutreta e não todo mundo. Entendeu? Se você excluir a corrida, você punir todo mundo. E tem uma regra na FIA que é a seguinte: uma vez proclamado campeão, nem Jesus Cristo muda mais o resultado. Todo mundo assinou isso. Então, né? Ou estou errado, Fábio? Não muda. Não tem a menor chance de mudar. Nunca teve. Nunca teve. Então não tem chance. Então ele realmente vai passar vergonha. Agora, se ele vai conseguir alguma grana, não sei. Eu acho que não também, mas... Acho que ele não devia fazer isso. Né? O que ele vai conseguir, ele já conseguiu. Que é aparecer. É mídia. Ele quer mídia. Agora ele já começa a mudar o discursinho para a única coisa razoável que existe sobre 2008, que é ninguém foi punido. É a única reivindicação razoável. Um tá lá, o outro voltou a ser diretor técnico, o Nelsinho nunca foi proibido de correr. Se uma equipe quiser contratar o Nelsinho, amanhã contrata. Não vão contratar porque ele não tem competência para ser piloto de Fórmula 1. Nunca teve. Mas se quisessem, contratariam. E ele deveria ser proibido de qualquer evento da FIA, qualquer campeonato da FIA. Ninguém foi punido. E o Massa já está começando a bater nessa tecla. Não, eu estou entrando na justiça porque ninguém foi punido. Aí ele vai começando a adaptar o discursinho dele, que é patético, porque ele sabe que se ele pedir título, ele vai ser ridicularizado, como na pergunta do confrade, e grana não vão dar grana nenhuma para ele. Porque dar grana é assumir uma culpa que a FIA não tem.
Porque quem admitiu foi o Bernie Ecclestone. O Bernie Ecclestone não trabalha para a FIA, os envolvidos já estão mortos, né? Você não tem como inquirir os envolvidos, e mesmo se os envolvidos soubessem, é muito patético o que ele está fazendo, meu Deus, porque mesmo se os inquiridos soubessem, não dá direito de cancelar a corrida, porque nenhuma falcatrua pode cancelar um evento, porque tem outros 19 que não fizeram falcatrua, outros 18 que não fizeram falcatrua. Você não tira o evento. Se a Juventus vende, vou usar o futebol italiano, porque já aconteceu, se a Juventus vende um jogo para o Torino, você não cancela Inter de Milão e Milan. Não cancela. Você pune quem fez a pataquada. Isso. Por isso, o Felipe Massa, o que o Felipe Massa faz é patético. Porque quem prejudicou o Felipe Massa foi a equipe que deixou a mangueira no carro. Sim. Todos os 17 pilotos, outros 17 pilotos, tiveram o mesmo impacto, 18 pilotos, tirando Nelsinho e Alonso. Todos os 18 pilotos tiveram o mesmo impacto da batida. Foram para o box. Todos tiveram o mesmo impacto. Um não conseguiu parar no box. E não tem digamos, a grandeza moral de assumir isso. Cada vez mais eu sou obrigado a associar a palavra patético ao senhor Felipe Massa. O que faço com muita tristeza. Eu fico só perguntando por que depois de tanto tempo, por que ele resolveu fazer isso? Porque o cara tá no ostracismo em termos mundiais. Na minha opinião, é isso. O cara é um piloto de Stock Car que não consegue nem pódio na Stock Car. Porque não consegue mais guiar em alto nível. Você já falou que da mola, tem gente que acha que é o 2010. Não consegue. Aí o cara vai e fala assim, como que eu vou aparecer? Eu vou falar que eu quero o título de 2000. E ele vai conseguir uma coisa, Adalto. Ele vai conseguir que uma rede enorme, pacheca, cega, marque o título de 2008 como manchado. O que não foi. Porque o que ele quer é tirar o título de um piloto que não teve absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Nada a ver. Ninguém teve nada a ver. Só a equipe renou. E a própria Ferrari, como você falou, que esqueceu a mangueira. O Massa saiu com a mangueira, né? É por isso. É por isso. Se um dia descobrirem, vamos lá, tá, para acabar. Se um dia descobrirem que o Nelsinho entrou nos boxes da Ferrari, passou uma cola na mangueira, eu mudo completamente a minha opinião, venho aqui e peço desculpas ao Felipe Massa. Eu também. Assim que descobrirem que o Nelsinho colou a mangueira dele no carro. Enfim, 2008 é um campeonato legítimo. Como 2021, na minha opinião, é um campeonato legítimo. O que não quer dizer que não tenham erros, coisas que você discuta, e malfeitos e malfeitorias. O Fernando Lima, Adalto, ele diz aqui, pede desculpa pela pergunta longa, vou ler um pouquinho aqui, vai, se estender muito eu paro. O Lastro, o pessoal gostou da história do Lastro, Adalto, começou-se a história do Lastro, eu já tenho acompanhado as quintas-feiras que o pessoal gostou da história do Lastro. O Lastro não é uma solução viável para a atual Fórmula 1, porque ele pode igualar de forma artificial todas as equipes, da pior à melhor. Colocaria em xeque a essência da categoria, que é a competição entre chassis e motores. Nesse sentido, não é mais viável criar dentro do teto de gastos um escalonamento de despesas com ativo imobilizado das fábricas e pesquisa e desenvolvimento de forma parecida com o que ocorre com o túnel de vento e o CFD? Assim, uma equipe de fim de pelotão pode gastar um percentual maior, diminuindo. O que ele sugere é um escalonamento de gastos, né? Eu acho uma ideia viável. Lógico que a ideia é viável. Sim. Fernando, quando a gente falou em lastro, foi uma coisa que é para o povão entender, para todo mundo entender. Lastro todo mundo entende. Né? Você já teve, por exemplo, em 2013, né, eles proibiram no final do ano, eles mudaram o regulamento e proibiram o difusor soprado para matar a Red Bull. Porque se continua o difusor soprado, era bem capaz da Red Bull continuar ganhando, mesmo com o regulamento novo. Depois eles tentaram com a Mercedes algumas coisas também, com suspensão, freak. Só como é que você vai explicar isso para alguém? O que é uma suspensão freak? Você tem que explicar isso 1 milhão de vezes. Como a gente já explicou aqui, 1 milhão de vezes o que é. Depois tentaram um carro novo em 2017, finalmente cortaram o assoalho em 2021. Porque 2019 e 2020 foi um passeio tão grande da Mercedes. 2019 e 2020 foi um massacre. Não como está sendo da Red Bull agora, mas parecido com esse. Né? Então, em 2021, eles quiseram fazer alguma coisa. Então, o Ross Brown, que é um cara, um gênio da Fórmula 1, que já tinha trabalhado, inclusive, na Mercedes, falou: o segredo do downforce da Mercedes está no final do assoalho. Vamos cortar aquilo ali
e eles vão ter problema. Não então, foi iniciativa dele. Lembrando que não foi iniciativa dele. A pandemia fechou fábricas. O carro teve que passar para o ano seguinte. Ninguém podia fazer um novo carro. Todo mundo apertou financeiramente. Sim. E cortaram. Mas finalmente foi isso, entendeu? Sim, eu até acho que o corte do chassi pode ter sido elaborado, mas é sempre bom lembrar que não foi uma iniciativa pró-esporte. Foi uma reação ao vírus. Né? Sempre bom lembrar. Não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas eles podiam ter tido outras. As fábricas todas fechadas, Adão, todo mundo com medo, mundo parado, o carro teve que ir pro ano seguinte. Não tinha como fazer. Mas eles podiam ter limitado os giros no motor, eles podiam ter feito outras coisas, entendeu? Eles foram num lugar muito sensível para a equipe que estava dominando. Para mim, isso é muita coincidência. Sim, não, é o que eu disse, é o que eu acabei de dizer. Eu até acho que ir até ali no assoalho pode ter sido pensado. Eu só estou falando que não foi assim, não é um outro passo na mesma sequência anti-Mercedes. O vírus chegou. Aí o que nós vamos fazer? Aí uma reação. Só deixar claro. Né? Então, é isso. Eu acho que a tua ideia é boa. Eu acho que a ideia, por exemplo, já li outras ideias. A equipe campeã, e aí com mais pontos, digamos que a equipe campeã ela faça mais de 80 pontos que a vice-campeã, ela tem um orçamento menor no ano seguinte. Mas aí os caras vão ficar jogando com ponta, Adalto. Então, aí o cara vai ficar jogando um monte de coisa, entendeu? Aí perde a essência que o rapaz falou aqui do lastro, acho que foi ele mesmo que falou, a essência de competição, os melhores. Aí o cara começa, 80, vamos terminar com 79. Exatamente. Então tem uma porrada de coisa que dá para ser feito, e vai ser feito, Fernando. E quem estiver nos ouvindo, se você gosta do Verstappen, não gosta não importa de quem você gosta. Importa lá para eles, é isso aqui, ó. E vai ser feito. Apesar do Domenicali hoje ter dito que não vai ser feito, vai ser feito. Não, o Domenicali disse que não tem problema o domínio. Evidentemente que ele vai dizer isso. Alguém acha que o Domenicali vai chegar e dizer, o domínio é complicado para nós, tô preocupado, olha, tá muito ruim mesmo, a gente precisa fazer alguma coisa. Vocês acham que ele vai dizer isso? Os acionistas todos, as ações da Fórmula 1, as ações da Fórmula 1 despencam se ele falar. Desabam. As pessoas têm que entender, ninguém interpretou errado, não estou dizendo disso diretamente para ninguém, que declaração de CEO, de equipe, muitas vezes é para investidores, gente. Isso. Dado, porque o público às vezes viaja nessas coisas. Mas enfim, Adão, interrompi, continue. Não, mas é isso mesmo. Não tem problema nenhum interromper. É isso mesmo, entendeu? Então, eles vão fazer, não sei quando, não sei exatamente o que, mas eles vão fazer. Eles já tentaram fazer o ano passado, quando eles levantaram um pouco o carro, não deu certo. Como não deu certo quando tiraram a suspensão freak da Mercedes também, eles continuaram tendo o melhor carro. Então eles estão buscando o que fazer, né, para prejudicar um pouco tecnicamente a Red Bull. Porque isso é uma coisa que a Fórmula 1 sempre fez. Quando a gente... É que eu não quero voltar muito no tempo, vamos voltar só até o Senna. Quando a Williams contratou o Senna, a FIA proibiu toda a eletrônica do carro. Era um carro totalmente eletrônico, e a FIA proibiu tudo. Por quê? Porque no dia que contratou o Senna, todas as manchetes eram: ele vai ganhar todas as corridas no ano que vem. Entendeu? Então a FIA foi lá e fez isso. Então, por quê? Eles fazem isso pelo esporte. Fizeram isso contra o Senna, são desgraçados. Não, fizeram isso pelo esporte. Porque não tem graça você já saber de antemão quem é que vai ganhar tudo. Entendeu? Então eles fizeram isso pelo esporte. Eles vão acabar fazendo isso com a Red Bull mais cedo ou mais tarde. Como eles vão fazer, eu não tenho certeza, mas eles vão fazer. O Dé Almeida, Adalto. Olá, amigos Campos e Adalto. Lerei a pergunta também com louvor, porque leu o enunciado. Suponhamos que, lembro do Massa de novo aqui, suponhamos que o Massa ganhe o título de 2008 atrasado hoje. Como seriam as matérias e a repercussão eu gostei dessa pergunta. Como seriam as matérias e a repercussão da parte de vocês? Eu não sei se ele está falando da parte de vocês do site do Adalto ou o que a gente acha da repercussão geral. Responde aí, Adalto, vai. Bom, a manchete no Auto Race seria FIA dá a Massa o título de 2008. Essa seria a manchete, basicamente. Agora, a repercussão nossa ia ser de espanto, né? Porque a gente vem falando aqui o que a gente acha faz tempo já, desde que o Massa começou com isso. Então a gente vai ficar espantado.
E pronto, quer dizer, seria na minha opinião, seria um erro crasso, um erro absurdo, né? Como é que você vai fazer com outros títulos que aconteceram coisas também, entendeu? Todo mundo vai começar a querer entrar com coisa atrás, né? Aquele título lá que o Prost bateu no Senna, depois o Senna bateu no Prost, aquele título que o Schumacher bateu no Rio, né, em 94. É isso que o senhor Felipe Massa não pensa, Adalto. O precedente que abriria. Isso. Você imagina um precedente. Não, cancelou a corrida por causa daquilo. Alguém tá vendo a Mercedes querer cancelar Abu Dhabi? A Mercedes podia entrar lá com um arcabouço legal. O padre invadiu o Barrichello 2003, Silvio. Não, vamos cancelar. Você já imaginou o precedente que abre? Então, assim, é tão sem... E é muito engraçado, porque a gente vai vendo as pessoas, elas vão cada vez mais entrando na do Massa. As pessoas vão sendo convencidas. Não, porque tem que entrar mesmo, é direito dele. Ele não tem direito nenhum. Não tem direito nenhum nesse campeonato. Nenhum. Absolutamente nenhum. Porque ele perdeu o campeonato. Mas enfim, Adalto. Não sei se você já tinha... É isso. Não tenho mais o que... Se ele perguntou, Odé, ele respondeu como é que seria no site dele. Se você perguntou como seriam as matérias a repercussão na imprensa, seria na minha opinião, no Brasil, seria tão lastimável como já é. Porque o mais triste desse caso do Felipe Massa é a tal hashtag Bora Massinha, bora buscar o título Massinha. E jornalistas, eu terei que chamar de pseudo-jornalistas, porque isso para mim é uma vergonha para um papel de um jornalista fazer isso. Ele pode até ficar do lado do Massa, mas embarcar numa hashtag Bora Massinha é tão ridículo, é tão populista, que, estampariam: somos campeões do mundo de 2008, Brasil mais um título, Brasil Ziu, a vinheta, seria nesse nível. Seria você ver a imprensa esportiva igualando-se aqui no Brasil à imprensa política. Exatamente a mesma. Ou a imprensa política igualando-se à imprensa esportiva. Né? Eu não sei qual que está correndo atrás de qual. Porque tem lado, né? Toda a imprensa tem lado. Na parte política, é impressionante. É a coisa mais ridícula que eu já vi. A imprensa ter lado, você pode até falar: esse canal aqui é mais viés, assim, desde que não faça fake news, não invente notícia, reporte o que está acontecendo, não persiga ninguém. O que está acontecendo é um bora massinha. O título foi roubado. Perdemos roubaram o nosso campeonato. Aí você vê, Adalto, o YouTube oferece, e eu confesso que cliquei em alguns, trechos de entrevista do Massa para esses canais desses famosões do YouTube. Como é que eu vou falar sem ser deselegante? É uma puxação de saco que você fica enojado. Desculpa a expressão, ouvintes e ouvintas. É isso mesmo, essa expressão. Os caras ficam pendurados no... Enfim, não vou falar de novo. Você foi injustiçado, o título era... Eu sempre falei... Seja o canal do ex-narrador em atividade, cujo nome eu me recuso, aquele narigudo careca puxa saco de todo mundo no futebol. Assim, é nojo, me dá nojo. Mas tem quem compre, tem quem goste, tem quem fale, não, Massa tem direito de buscar. Porque é brasileiro, porque se chamasse Felipe Young, fosse singapurense, quem nasce em Singapura, nem sei quem fosse um piloto do Oeste Asiático, Sudeste Asiático... Iam falar que era louco. Que absurdo esse cara querendo ganhar. Mas como é brasileiro, ganha aderência, De Almeida. Ganha aderência, dá notícia, dá entrevista para vários canais. Ele conseguiu o que ele queria. Ele apareceu, é uma pena. Para mim, rasgou a biografia dele. Um pouquinho rasgou. Sempre foi um cara muito honrado, muito honroso. E tá fazendo essa pataquada de quero o título mundial. Agora ele já adaptou o discurso. Não, quero dinheiro. Agora ele já adaptou mais um pouquinho. Não, quero justiça aos responsáveis. Ele vai se encolher nisso. Não tenho a menor dúvida disso. É uma pena, viu? É uma pena. Uma pena, nós sempre elogiamos ele aqui, a postura dele, foi um bom piloto, com defeitos, não era material para ser campeão do mundo, na minha opinião, o Hamilton mereceu mais do que ele naquele ano, mas era um bom piloto. Lógico. Um cara bom de cabeça, e o pior era isso, né, Adalto? Um cara bom de cabeça. De cabeça. Um cara que nunca entrou no oba-oba do ex-narrador em atividade, agora entrou. Agora vai lá receber elogio rasgado, sempre rebateu. Agora não, mudou. Fazer o quê, né? As pessoas mudam. Quem sabe a gente mude um dia também, entramos na hashtag Bora Massinha. Adalto, Saulo Dantas. Vai fazer a pergunta mais difícil agora, hein? Opa, você já leu as perguntas, né, seu safadinho? Qual será a segunda força na Holanda? Tsunoda vai... Essa porque
Depois ele fala aqui, ó, Tsunoda vai para o lugar do Stroll, pressão dos acionistas porque não está rendendo pontos na temporada. Aí é uma afirmação dele. Mas vai lá, Adalto, segunda força na Holanda. Agora, se você leu antes a pergunta, você se preparou, você estudou, você foi lá pegar, você sabe a resposta. Olha, francamente, eu tô sem palpite, viu? Não, mas que isso? Eu francamente tô sem... Eu já estava meio sem palpite antes das férias, né? Agora, depois das férias, que eles tiveram tempo, porque ficaram fechados só 15 dias, não foi um mês. Sim. Ficaram fechados só 15 dias. Então eles trabalharam, as Aston Martin veio com um monte de atualização, né? É muito difícil, entendeu? Eu não tenho ideia. Eu, francamente, estou sem palpite. Toda hora eu entro lá no nosso parceiro dos cassinos para ver, não sei o que, como é que tá as apostas. Né? Eu não sei o que fazer aqui. Não sei o que fazer. O Alonso, para você ter uma ideia, hoje tá pagando 50-1. Se você apostar R$100 para quê? Para ganhar? Para ganhar a corrida. Se você apostar R$100 no Alonso, pega 5 pau. R$100. Tá pagando 50-1. Quer dizer, você acha que o Alonso 50-1? É muito. Se bobear até pouco, viu? Porque a chance se bobear. Se você for pensar filosoficamente, isso vira até na prática, sim. Você está falando pelo que é normal. 6,45-1, né? Então tá difícil, tá? Eu não sei, realmente eu não tenho palpite, tá? Eu não tenho palpite. Eu vou precisar ver os treinos livres amanhã para ter alguma noção do que eu acho que pode acontecer na classificação. Na corrida, eu não tenho dúvida. Bom, ele está falando da segunda força, né? Então vamos falar de segunda força. Eu não tenho dúvida que a Red Bull é a primeira força, mas a segunda força, ele falou que precisava ver os treinos livres amanhã. Aí eu tenho um palpite. Por enquanto eu não tenho, sinceramente. Você tem, Fábio? Não, palpite não, até porque eu não dou palpite. Mas você tem lá, para pegar a pergunta dele, você tem uma McLaren que agora a gente vai mais uma vez confirmar, né? Que nível tá essa McLaren, que tanto brilhou no finalzinho da era da fase pré-férias. Isso. Você tem uma Aston Martin que virou uma incógnita, porque caiu claramente. Você tem uma Ferrari que se mostrou também leve, nem chega aos pés do que fez a McLaren, mas levemente no caminho certo, parece, porque da Ferrari a gente não pode nunca bater o martelo, mas parece corrigir o problema do pneu lentamente, vagarosamente. Você tem uma Mercedes, que é a equipe que se notabiliza pela boa execução, mas que veio em Spa e fez um final de semana de porpoise, repleto de kick no carro, que é uma coisa que você pensa, meu Deus, de novo. A verdade é que Mercedes e Ferrari, ouvinte que fez a pergunta, que eu fechei, eu minimizei a tela aqui, Saulo Dantas, a disputa é para ver quem vai ser a segunda. E você assimila isso na sua pergunta certinho, quem será a segunda. Né? Não é se alguém pode desafiar, quem será a segunda. Essa é a grande pergunta. É a grande pergunta mesmo. Fernando Marinho, Adalto. Grande louco Adalto. O maluco que contratou o Fábio Campos e Bruno Aleixo. Tô de olho, senhor Fernando Marinho. Duas perguntas. Tem que ser. Vou falar. Quando você tem um negócio, tem que ser meio maluco mesmo, viu? Não pode se fazer tudo. Na próxima quinta, quando o âncora titular pular fora de novo, como ele pulou hoje, não tô afim. Ele falou, eu tô afim de ficar sentado hoje, não tô afim de levantar a cadeira, fico com preguiça de sentar. A próxima quinta eu vou falar, não, também vocês ficam. Tá vendo aí como é? Já tá provando. Rebelião, já falei. Vou olhar nas leis trabalhistas, âncora substituto. Ele manda 2 perguntas ainda, garotinho ainda mais folgado ainda. Essa pista da Holanda, na opinião de vocês, se tivesse a reta principal uns 300 metros a mais, melhoraria um pouco a pista? E para você, se diminuísse o tempo de túnel de vento e CFD, fazendo as equipes testar os carros na pista com menos informações tecnológicas, colocando mais testes no ano, poderia tornar o campeonato mais equilibrado? Não sei, ficaria bem mais caro. Tirado o túnel e pôr na pista. Ficaria mais caro. Ô, Fernando, essa reta, na verdade, toda a curva 14 é reta já. A reta começa quando eles fazem a 13. A saída da 13 é reta, porque daí eles já cravam o pé e não tiram mais o pé até a Tarzan. O Ricardo brincou hoje de que ia fazer de pé cravado, o Max ironizou ele. Disse, olha, brincando, né? Eles brincam um com o outro ali durante a entrevista, o Max brinca com ele, fala assim,
com o DRS aberto, seja você o primeiro a tentar. Não sei se o DRS é aberto, que o DRS vai abrir ali, por ali. Vai abrir ali. Não sei se isso vai influenciar, mas é uma boa coisa pra gente ficar de olho no final de semana. Porque eles vão ali por cima, que nem faz NASCAR, que nem faz a Indy em circuitos muito... Porque essa curva é muito inclinada, a 14. Ela é muito inclinada. Ela tem uma inclinação maior que Indianápolis, tem uma ideia. Mas não é tão inclinada quanto a 3, né? A 3 é mais inclinada. A 3 é mais ainda. A 3 eles vão quase lá no murinho. A 3 é uma parede. Quase na parede para fazer, né? Porque quanto mais aberto você faz, menos você precisa tirar o pé do acelerador. É mais longo o caminho, mas você pode acelerar mais. Mas tem também os que gostam de fazer por baixo ela. Só que aí eles têm que tirar um pouco mais o pé, mas eles percorrem um caminho menor. Mas eu gostaria que essa reta tivesse uns 300 metros a mais. Até porque tem espaço, né? Quando você olha de cima, né? Quando vem aquela câmera do helicóptero, você vê que tem daria para fazer a reta com 1 quilômetro a mais, se quisesse. E eu gostaria que tivesse 300 metros a mais, mas que nem fizeram com a Hungria, né? Mas não tem. Então, agora, se diminuir o túnel de vento, o Fábio já explicou. Isso aí dá muito mais caro você fazer teste de pista do que túnel de vento e CFD. E a gente já tem, Fernando, a diferença, a limitação do túnel de vento e CFD joga muito para a pista já a responsabilidade do acerto. Por isso que a Mercedes acha que o carro dela sem side pod era ótimo e a pista não correspondia. Então você já tem essa dicotomia, como diria o outro que você está perguntando aqui. Murilo Carvalho, mais um que lê anunciado. Eu estou orgulhoso desse pessoal. Boa tarde, Fábio e Adalto. Ele percebeu que hoje seria Fábio. Leiam, gente. Leiam as coisas. O ex-piloto Scott Mansell é dono de uma empresa de track day na Inglaterra e já testou Fórmula 1, Fórmula E de turismo. Ele tem um canal no YouTube. E há pouco tempo postou um vídeo. Porque Alonso ama um carro que saia de frente. Estabeleceu o estilo de alguns pilotos. Ele cita aqui pilotos que gostam de carros dianteiros, carros traseiros. Achei estranho, queria saber a opinião de vocês se isso está certo. A lista dele está certa aqui, Adalto? Alonso dianteiro, Prost dianteiro, Hamilton dianteiro. Não. Hamilton dianteiro não. Verstappen traseiro, Senna traseiro, enfim. Ele coloca aqui uma lista grande. O Vettel o Vettel é dianteiro. Talvez, eu não sei se você se confundiu na hora de copiar, o Vettel é dianteiro. Ele tinha um difusor soprado que pregava a traseira, foi aquele que ganhou os 4 títulos. Ele confiava pra caramba naquela traseira, coisa que o companheiro de equipe dele não confiava. Inclusive na freada, o Vettel vinha freando, já esterçando o volante, a traseira não ia, entendeu? Então, é impressionante como... Então o Vettel aqui tem algum problema aí. O Senna, como eu falei antes, preferia um carro neutro, mas se tivesse que escolher entre traseiro e dianteiro, ele preferia traseiro. A maioria dos pilotos prefere traseiro, porque o kart é um carro que é um veículo que sai muito mais de traseira do que de frente. Para você fazer um kart sair de frente é difícil. É difícil, entendeu? Então, eles estão mais acostumados com carro traseiro do que dianteiro. Então, são poucos os pilotos que gostam de carro dianteiro. Mansell também não vi isso. Raikkonen é traseiro total. Então, eu com alguns aqui eu não concordo. Eu não sei se... Eu sei quem é esse Scott Mansell. Já assisti vídeo dele. Muito bom os vídeos, tudo. Tem visualização pra caramba, mas aqui, não sei, eu acho que... Só fazendo justiça, que a lista não é do Murilo. Ele coloca aqui que a lista é do rapaz lá. Que fez do rapaz lá, então. Então, eu acho que ele fez... Aqui tem alguns erros aqui, aqui claros, muito claros, né? Erros muito claros. O Prost era totalmente neutro. O Hamilton também é neutro. O Button é mais dianteiro, tá certo. O Pérez é neutro. O Mansell é neutro. Mas preferia um carro mais traseiro do que dianteiro. O Ricardo tem problema na entrada de curva com o carro dianteiro, entendeu? Então tá aqui como dianteiro. E o Raikkonen é completamente traseiro, entendeu? Não, o Raikkonen é dianteiro. Raikkonen era um cara que brigava com a Ferrari para suspensão, deixar o carro mais dianteiro. Tá vendo como esse assunto é muito amplo? A disparidade do que um diz e um diz. É por isso que eu não entro muito nesse assunto. O Raikkonen me lembro da Ferrari dizer, não, estamos tentando deixar o carro dianteiro para ele. Enfim.
Quer completar ou posso seguir? Era o Vettel que pedia isso. Não, o Raikkonen. Me lembro claramente do Raikkonen. O Raikkonen, inclusive, quando era o Alonso, o companheiro dele. Me lembro claramente disso. Na Sauber. Enfim, gente, esse negócio de estilo, sei lá, deixo com vocês. Fábio Pache, belo nome. Depois da Haas confirmar Hülkenberg e Magnussen, já passou da hora do Pietro desistir da Fórmula 1? Fábio, a Fórmula 1 é que desistiu do Pietro, não é ele que tem que desistir. Mas você quer falar, Adalto, sobre o brasileiro? Não, enquanto eles pagarem o Pietro para ser o piloto reserva, ele vai continuar lá. Fica lá, tá substituto. Eu sei o que é ser um substituto e ele quer ser. ele, inclusive, ele corre em outras categorias. Não é que ele fica lá sem fazer nada, né? Ele corre em outras categorias, tudo, entendeu? Então não é que ele tá lá sem ganhar e sem pilotar. Não, ele ganha dinheiro para estar lá e pilota outros carros. Então acho que ele vai continuar assim. Isso. Nunca vai passar disso, Fábio. Nunca vai passar disso. Agora, a gente fala isso passando, desde antes da Haas ter essa dupla de pilotos que tem. Mas tem gente que não quer acreditar. Vai aprender com o tempo. Do Stroll de novo. Ele fala do Stroll, a gente já falou, e ele pergunta como evitar que o Bortoleto seja mais um brasileiro que morra na praia, na fila da Fórmula 1. Desculpa, aumentando o grid. Mas pode responder, Adalto. Não, como evitar que Bortoleto... Aí é ele, né? Não é a gente. É ele que tem que ganhar esse campeonato que ele está liderando. Tem que ir numa equipe boa do ano que vem na Fórmula 2. Tem que ver se ele consegue uma equipe que o apadrinhe na Fórmula 1. Ou se ele não conseguir, eu tenho a impressão que o pai dele tem bastante dinheiro, pode bancar uma Fórmula 2 sem precisar de uma equipe que o apadrinhe, né? Porque a equipe, quando apadrinha um piloto, ela banca a Fórmula 2 para ele. A Fórmula 2 custa para todos. Não tem piloto contratado na Fórmula 2. Todos são pagantes, né? A Fórmula 2 vive disso. Ela vive dos pilotos pagantes. Então, todos os pilotos estão lá, pagam para correr. Se não é eles, é alguém que paga por eles. Então, ele tem que conseguir isso e, de preferência, ser campeão logo de cara. Fazer uma coisa como o Piastri, mais ou menos, fez, né? E mesmo assim, o Piastri, você vê que ele passou um ano ali dentro do box, né, da Alpine, e teve que fazer uma jogada ali para poder sentar na McLaren, que veio atrás dele, e ele abandonou a Alpine para sentar lá na McLaren. É isso que tem que acontecer. Mais ou menos isso. Né, Fábio? Isso aí. Vamos lá. André Aires. Senhores Silvio Campos, mais um que lê anunciado. Eu sou orgulhoso desse pessoal. A FIA havia dito no ano passado e no início desse ano que iria agilizar a auditoria e divulgação dos resultados das contas das equipes. Tinha dito mesmo. Ocorre que até o momento nada da FIA se manifestar. Vocês têm alguma informação do porquê dessa demora? Algum bastidor? Sim, André. Primeiro que a FIA se manifestou, sim. A FIA já afirmou que vai estender, porque precisa estender, porque houve, isso ela não admite, mas houve informação de que equipes estão terceirizando serviços, usando setores que não são da Fórmula 1, isso redimensionou a área de pesquisa da FIA, e o CEO financeiro da FIA, cujo nome me falta aqui agora, disse, vamos estender sim, porque para nós é mais importante fazer o processo correto do que rápido. Eu até concordo. Queremos que seja mais rápido. Inclusive, contrataram 50 pessoas, né? Sim, aumentaram, eles tinham 7 pessoas no ano passado. Esse ano eu vi ele dizer que contrataram mais 10 para o escritório da FIA. Porque aí tem os terceirizados, gente que ajuda, contratação temporária. Então, o André tem essa informação e eles assumidamente disseram, vai demorar sim, porque vai precisar ser mais detalhado e é melhor fazer bem do que fazer correndo. Mas todos queremos que saia e o ideal é que saia. Ainda é um processo novo, André Aires, eu não estou aliviando para a FIA, não. Ainda é um processo novo. De aprendizado, de detalhes, de uma coisa que uma equipe faz, outra não faz, um material que uma equipe compra, outra não compra, ainda e agora tem esse perigoso problema da terceirização, né? O setor do WEC de uma equipe trabalhando para a Fórmula 1. E a FIA, se ela pegou isso, parabéns, porque tem que pegar esse tipo de coisa mesmo. Quer completar, Adalto? Não, é isso mesmo. A FIA contratou 50 pessoas e 10 exatamente para isso.
Exatamente. O escritório financeiro hoje é muito mais robusto. E aí você tem um período que as equipes têm para elas esclarecerem dúvidas. É muito complexo. Mas tem que ser mais rápido. Não pode ser todo ano assim. Sem dúvida nenhuma. O Bruno Aires fala aqui do Stroll, a gente já comentou. Então, o Bruno, enfim, sinta sua pergunta respondida aqui, da questão do tênis. O Obi-Wan Kenobi, grande Jedi, grande cavaleiro Jedi. Ele mandou duas perguntas, quer tanto participar, que ele replicou a mesma pergunta. Não, são diferentes as mensagens dele aqui, deixa eu ver o que eu faço aqui. Grande Adalto, excelentíssimo Fábio Campos, dessa vez eu li a postagem, ele dizendo. O tempo virou agora em São Paulo, viu? Obi-Wan Kenobi, a gente não quer saber da previsão do tempo em São Paulo. Só Bruno e Adalto querem saber de previsão do tempo em São Paulo. São egoístas porque acham que São Paulo é o Brasil. Esses paulistas acham que é. Então eles começam o programa falando que tá frio, aí o cara tá lá em Manaus, tem um ouvinte que sempre tá falando, aqui em Manaus tá 30 e tantos graus. E os caras nem respondem o cara lá no YouTube, são os grossos esses dois. Fórmula 1 voltando, amém. Mas acho essa pista bem sem graça da Holanda. Tomara que tenha algum enrosco, alguma informação sobre supostas... ele pergunta aí, alguma informação das novas... desculpa, vamos de novo. Âncora substituto. Alguma nova informação das supostas equipes que estouraram o teto? Tem alguma, Adalto? Não tenho. Pois é, também não. O que tem é especulação pura, eu não vou dar... Concordo. O que tem de verdade é essa questão da terceirização. E eu me pergunto, Obi-Wan, se não é aí que está a suspeita. Porque se estão fazendo isso, o que a FIA vai fazer? Vai cobrar? Vai marcar como estourou? A ver. A única especulação que eu consigo fazer. Agora, é diferente da do ano passado, Obi-Wan, quando os relatórios estavam quase prontos e vazou mesmo, a informação de Aston Martin e Red Bull. Cada uma do seu jeito. Esse ano não está lá ainda, não chegamos nesse ponto ainda. Lembre-se que tudo isso estourou em Singapura no ano passado para ser revelado no México. Então, cuidado, porque vazou ano passado, então o vazamento esse ano é igual. Não é. Discernimento. É isso mesmo. Como disse o Adalto, vamos ter calma e nós vamos descobrir tudo o que aconteceu. Basta ter calma. A segunda mensagem que ele mandou, ele achou aqui que não tinha aceito a mensagem dele. Aí ele reenviou aqui, então tá lido, Obi-Wan. Aí o site do Adalto é que fica aí bloqueando as perguntas aí. Mas as duas entraram, viu? Justiça seja feita ao site do Adalto, as suas duas perguntas apareceram aqui, Obi-Wan. Porque tem uma moderaçãozinha, né, Adalto? Às vezes passa um pouquinho, um minutinho ou outro para entrar, né? Isso. Nishan Capuji, eu não vou ler, porque você mandou uma redação para o Enem. Isso aqui não é o Enem, senhor Nishan Capuji. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar com toda a habilidade de um âncora substituto o que você mandou aqui. Mas ele mandou uma redação do Enem. Ele fala aqui, pênalti, Adalto Silva, Adalto Racing BMW, Adalto não mencionou o nome das curvas em Spa-Francorchamps no vídeo do GP da Bélgica. Que isso, Adalto? Você não mencionou o nome das curvas no vídeo? Eu falei de uma ou outra, mas eu até falei no vídeo. Eu vou falar o número, porque eles falam em número, entendeu? Então, se eu ficar falando os nomes aqui, depois você vai ver na TV, em todos os lugares, falando em número, vocês não vão entender, entendeu? Não, mas aí não. Aí eu vou dar razão pro seu Nishan. Mas eu falei o nome de algumas. O senhor ajude a divulgar nome, porque esse negócio de número é uma chatice. Os engenheiros usam número, mas o David Croft briga, entre aspas, com o Anthony Davidson na transmissão da Sky. O Anthony Davidson fala, eu só penso em número, porque eu sou piloto de teste. O David Croft é nome, e eu tô com ele. É nome. Ainda mais Bélgica. Silverstone. Ora, essas coisas. Vai chamar... Eu quero ver se o Adalto Interlagos vai chamar número. Aí você vê o cara cair em contradição. Aí você vê o cara que se... É verdade. Eu quero ver ele chegar em Interlagos. Sou obrigado a reconhecer. Olha, a disputa na curva 1 e 2, que aquele piloto foi desenhada por um certo piloto, foi uma disputa. Faça-me um favor. Curva é nome, não é número. Mas a gente sempre traz um número porque a maioria não tem número, não tem nome. As que tem nome são as tradicionais, né, Adalto? Ele me deu até uma punição por isso, olha lá. Punição, falta uma semana fora do louco, já cumpriu, o Nishan. Aí ele fala aqui, prezado, se fala muito da década passada sobre o fim da era dos pilotos brasileiros na Fórmula 1. No entanto, do outro lado do Atlântico, algo parecido vai acontecer. Vamos ficar sem pilotos na Indy. A questão é, não vejo como nos anos 90 e no início dos 2000, pilotos brasileiros jovens chegando até a Indy. Acha que ficaremos sem pilotos brasileiros na IndyCar, Adalto? Eu resumi perfeitamente porque ele mandou uma redação. E eu consegui resumir. É isso, Adalto. Vai ficar sem brasileiro na IndyCar também, não? O filho do Giafone tá indo para lá. Eu acho que o do Rubinho vai acabar indo também. Eu acho mais fácil ter piloto na Indy do que na Fórmula 1.
apesar do Bortoleto ser uma esperança hoje, neste momento, o Bortoleto é uma esperança real de chegar na Fórmula 1 daqui 3 ou 4 anos. Ele é uma esperança real. Mas hoje, isso daqui a 1 ano, pode ser que essa esperança tenha se esvaído. Ah, que bonito o vocabulário. Adalto, deixa eu te interromper. Não continue a resposta. Eu estou cancelando a resposta dessa pergunta porque ele diz no final com a palavra senhor Adalto e Bruno Aleixo. Está cancelada a sua pergunta. Ele não vai responder mais. Obrigado, Nishan. Até a próxima. O ouvinte aqui manda aqui uma pergunta. Doutor P. Ele manda aqui uma pergunta sobre 2007, Adalto. A McLaren de 2007 era um carro com tendência neutra. O pessoal tem uma fissura com isso. Tendência neutra traseira ou dianteira? Essa tendência influenciou na disputa? O senhor, por acaso, pilotou o carro de 2007, Adalto? Porque não precisa saber. Não. Primeiro que carro nem sempre tem uma tendência definitiva, né? O carro pode ter uma tendência que varia com o desenvolvimento. Mas responde você, Adalto. Pode, não. A McLaren, tanto a McLaren... a Ferrari era um carro com tendência traseira, porque ela tinha pilotos que gostavam disso. A McLaren, você tinha um Alonso que realmente gosta do carro dianteiro, né? Mas a McLaren, ela constrói um carro, não é só a McLaren. Todas as equipes, elas procuram construir um carro que seja neutro, que é um carro que você, no acerto dele, no acerto fino, o piloto coloque um acerto junto com os engenheiros que o deixe mais confiante no carro. Né? Muitas vezes você vê a palavra confortável. Esse confortável está errado, é confiante. Ninguém fica confortável dentro do Fórmula 1, não existe. Para começar, o jeito que amarra o cara lá dentro, o cara mal consegue respirar. Não, essa é uma questão assim, semântica, eu entendo o que você está dizendo. Semântica, confiante, entendeu? Confiante. Então, a McLaren de 2007, até onde eu sei, era um carro neutro que o Alonso fazia ele ser mais dianteiro, porque ele gosta de um carro assim. Né? E o Hamilton não usava o acerto total da própria equipe, dava um pitaco ali ou aqui, mas ele era um cara novato, tinha acabado de chegar, e ele mesmo achava que ele não tinha condição de ainda deixar o carro melhor do que o carro já era. Entendeu? Então ele andava com o acerto da equipe e o Alonso mexia um pouquinho no dele. É isso. Vamos lá, vamos mais rápido agora, porque o tempo está estourando e eu não sou como o Bruno Aleixo. A terça-feira tem os mesmos direitos da quinta, ora bolas. Tanto que eu vou compilar aqui, o Robson e o Brother fizeram praticamente a mesma pergunta. Adalto, pessoal de Mercedes e Red Bull com quem você conversa, tem alguma informação sobre mudanças no carro para a próxima temporada? Alguma coisa para diminuir a vantagem da Red Bull? Enfim, próximas atualizações? Resume aí o futuro dessas duas equipes técnicas. Não, a Red Bull continua a mesma coisa. Eles têm coisa para pôr no carro, né? Eles têm coisa para melhorar o carro, mas eles só vão colocar se eles se sentirem ameaçados. Senão eles não vão colocar e vão deixar isso para o ano que vem. Porque fica sendo um trunfo, entendeu? Então as outras equipes precisam melhorar a ponto de ameaçar a Red Bull de fato, né? Fazer pole, na corrida chegar 3 segundos atrás. Entendeu? Essas coisas. Aí eles colocam. Se não, eles vão empurrando com a barriga para deixar para o ano que vem, porque é isso que eles vão fazer. Já a Mercedes, não. A Mercedes fez um monstrengo, projetou um carro sem sidepod, colocou um sidepod no meio do ano, né, lá em Mônaco, né, uma coisa que o carro não foi projetado para aquilo, e para o ano que vem, não. Eles estão fazendo testes com esse carro que às vezes dão um passo para trás, como deram em Spa, que o Fábio bem lembrou. O carro voltou a ter kick pra caramba, né? Então foi um passo para trás, eles tentaram abaixar um pouco o carro, né? Viram que não dá para abaixar o carro, que precisa abaixar o carro, mas do jeito que está esse assoalho não consegue abaixar o carro, entendeu? Então eles estão tentando isso, vão usar o resto do ano para eliminar esse problema para o ano que vem, para o carro ser mais rápido. Eles precisam de um carro segundo por volta mais rápido, é isso. Em corrida. Próximo, Elvis Gomes. Prezado Fábio Campos de Adalto, mestre Adalto, qual a contribuição tecnológica da Fórmula 1 atual para os carros de rua?
Anteriormente já tivemos câmbio sequencial, motores híbridos, principalmente o motor híbrido. Essa é a principal, né, Adalto? A principal tecnologia que vai chegar no carro de rua é a eficiência do motor, né? Cada vez vai ficar mais eficiente. Não é só híbrido, híbrido, não. É cada vez mais eficiente, cada vez mais recuperado. A contribuição, Elvis, da Fórmula 1 para os carros de rua, basicamente sempre foi não inventar coisas novas, mas aperfeiçoar, né? Melhorar, como o Fábio acabou de falar. Entendeu? O carro híbrido já tinha antes da Fórmula 1 colocar. Freio ABS, controle de tração, tudo que você possa imaginar foi inventado antes da Fórmula 1. Só que a Fórmula 1 vai lá e aperfeiçoa muito isso. Porque ela coloca um negócio que foi feito para um carro andar a uma média de 50 km por hora, 40 km por hora na cidade, ela faz um negócio para o carro andar 300 por hora e aguentar, entendeu? Então, ela aperfeiçoa tudo. Tudo que tem no Fórmula 1 é aperfeiçoamento de coisas que já existem. Dificilmente eles inventam alguma coisa que vai da Fórmula 1 para a indústria automotiva. Invenção do nada. Dificilmente. Aconteceu já algumas pequenas coisas, mas quase tudo é aperfeiçoamento. É isso. Gente, vou pular as perguntas dos assuntos que a gente já respondeu, tá? Perguntando aqui, o André Aires perguntando aqui de exceção, de equipes que podem ter cedido. A data ali, acho que foi até ele mesmo que mandou. Seu André, você mandou a mesma pergunta 2 vezes? Tô achando que foi, hein? Sobre ter excedido equipes que podem ter cedido. O Rodrigo manda aqui sobre tocada de pilotos. Como a gente já abordou esses assuntos, gente, vou não, pular. o André tinha mandado quando é que eles iam falar, quando é que eles iam dizer do limite de orçamento. E agora, quando as equipes novas... tá. Ele mandou outra pergunta agora. Exigência da FIA de poder entrar ou não. Não existe uma data limite? A data limite não existe, André. Eles receberam pedidos das equipes candidatas para estender o prazo. Isso é verdade. O Andretti confirmou isso na pista para o Martin Brundle da Sky Sports, em pé no grid. Então as equipes pediram extensão e a FIA deu. Então o prazo foi mais para frente. Eu achei que ele estava perguntando do limite de orçamento aqui, mas não foi, não. O Tadeu, após cada GP, os pilotos se pesam com o capacete. Faz tempo que não ouço falar nesse assunto lastro para os pilotos mais leves carregarem embaixo do assento. Isso ainda está em vigor? Para que sobem na balança depois das corridas se o seu peso já é conhecido para calcular o lastro? Bom, na verdade, como os carros têm dificuldade no limite mínimo de peso, né? Então, não duvido que algum carro esteja carregando lastro, entendeu? Ano passado, o único Alfa Romeo foi a única equipe que conseguiu fazer o carro dentro do limite mínimo. O que eles fizeram? Eles aumentaram em 2 quilos o limite mínimo. Não, Adalto, mas o que ele está falando aqui é a regra da FIA de equiparar o peso dos pilotos. É aquele lastro de se um piloto tem... ao peso mínimo do piloto, que se eu não me engano é 80 quilos. Então o piloto tem menos de 80 quilos, ele põe esse lastro ali na região do cockpit, embaixo do banco, mais para trás, não sei exatamente. Do banco, debaixo do piloto. Não isso. Tem, continua, normal isso daí. Continua. Aí você está perguntando aqui, Tadeu, por que eles se pesam? Eles pesam-se justamente para corroborar o peso que tem registrado. Para saber se o cara não está baixo, enfim, não está over acima. Porque, por exemplo, o cara... É para conferir mesmo. Né? O cara na corrida anterior estava com 70 quilos, nessa corrida ele está com 68. Ele pode até mudar, ele pode comer mais ou menos, não é proibido. O peso, Tadeu, é para aferir o total, carro e piloto. Eles não pesam para a questão de lastro. Você tá do lastro da equiparação de quilos de cada piloto. É porque você misturou os dois assuntos, mas ele pesa para fazer a soma com o peso do carro. Porque tem um limite mínimo, carro e piloto. Entendeu? Tem todas essas sub-regrinhas. Léo Vasconcelos. Hoje vi uma entrevista do ex-engenheiro brasileiro que trabalhou na equipe Renault. Rico Penteado, e ele disse que com a tecnologia de hoje existem os testes não fazem tanta falta como há 20 anos atrás. Sendo dessa forma, não vou discordar de um ex-engenheiro de Fórmula 1. O que ocorre com a Mercedes que errou retumbantemente no conceito. Seria incapacidade mesmo, Adalto? Ou foi a Red Bull que acertou demais? Olha, você achar que uma equipe ganhou 8 títulos mundiais seguidos é incapaz? Não acho. Acho que ela errou. Eu acho que ele quer dizer incapacidade de fazer este carro. Nesse carro ela errou. Se tivesse teste de pista, não teria errado. Teria visto, como ela viu no primeiro dia no Bahrein, né, o ano passado,
que o carro pulava igual um cabrito, mas não era só o dela, era quase todos. O problema é que as outras conseguiram consertar isso, entre aspas também, né? Só a Red Bull que não pula nada. A Red Bull parece que está nas nuvens. A Ferrari pula até hoje também. Pulava muito, pula até hoje também. Se tivesse teste de pista, eles iam ver na hora isso. E não, só puseram ver isso quando o carro já estava pronto, não tinha mais o que fazer. Tinham que tentar arrumar aquele problema. Então, eu acho que ainda, apesar de eu respeitar muito um engenheiro que tenha trabalhado na Fórmula 1, como o Rico Penteado, eu ainda acho que faz falta sim, mas é a regra para todo mundo. Então, não é que... né? Ninguém tem teste de pista, então, para economizar dinheiro. Então, tá certo. Errou, se deu mal. Mas eu acho que se tivesse teste de pista, eles iam ver isso na hora. Mas faria diferença? Porque então, tem um ano e meio e eles não corrigiram, né? Não conseguiram. Aí eu vou também fazer aqui o advogado do diabo. Quem é o próximo aqui? Essa foi a pergunta do Léo Vasconcelos, não é isso? Então, a próxima aqui, Mia Khalifa. Olha só como nós estamos. Olha como estamos. Pergunta para nós aqui. Mia Khalifa veio fazer pergunta para nós, famosa. Enfim, oi queridos, Adalto e Fábio. A Mia Khalifa lê o enunciado, viu, seu Nishan Capucci? Nos últimos podcasts, ouço vocês falarem do Verstappen no carro traseiro. É mais uma que gosta dessa questão. Ele contra Schumacher no auge, ambos com o mesmo carro, quem ganha? Você, Adalto. Esse tipo de desenho nem entra. Eu não sei porque eu saí daqui e voltei. Não, o senhor está aqui. Bom, olha que pergunta boa, hein? Quem ganha, o Verstappen ou o Chuchu no mesmo carro? Puxa vida. Uma pergunta difícil. O que você acha, Fábio? Não, eu não chuto esse tipo de coisa, cara. Na boa, pode responder aí você, porque eu não gosto de... É muito achismo e eu não gosto de entrar em muito achismo. Eu acho muito Simplesmente difícil. Eu não tenho dados técnicos para responder a sua pergunta. Você pode perguntar quem foi melhor. Aí eu posso responder. Agora, simular qual carro, qual condição, qual era, aí, na boa, cara. Não consigo. Vai você aí, Adalto. Mia, eu acho o seguinte, o cara que mais me lembra o Vespa é o Schumacher. A tocada. É o que mais me lembra. Então, eu acho uma ótima comparação que você fez aí, Verstappen e Schumacher. Quem ganharia é bem difícil, viu? Porque realmente os dois guiam muito, eles têm muita gana, os dois mandam na equipe, é muito parecido mesmo. Seria uma aposta aí, muito difícil de conseguir acertar, mas vai. Talvez eu apostasse no Vespa. O Léo Vasconcelos mandou outra pergunta aqui, como eu sou bonzinho, apesar do tempo estourado, mas ainda não chegamos nas super quintas-feiras que eles dois fazem, parece que o grande problema de não termos corrida com chuva é o conceito aerodinâmico de efeito solo que levanta muita água. Acho que você foi no X, o Léo Vasconcelos, assim como leva o ar para cima, exatamente. A continuar assim, ele continua. Continua. Vocês acreditam numa alteração desse regulamento de efeito solo para que a Fórmula 1 não corra o risco de ter corridas suspensas e aí comercialmente, que é uma coisa que eu já falei aqui, né, aconteça prejuízo? Não vão abandonar o efeito solo por causa disso, isso eu já posso te dizer. Mas vai, Adalto, responde você a pergunta. Muito boa pergunta. Porque quando pega no bolso, eles realmente tomam atitudes, né? E a gente está tendo bastante... Por exemplo, tem uma grande possibilidade de ter chuva agora, né? Então, como é que eles vão fazer? Não vão fazer corrida de novo? Vão atrasar a corrida 1 hora, 2? O que eles vão fazer? Isso comercialmente é muito ruim mesmo. Eles têm que dar um jeito de correr com chuva. Entendeu? Eu não sou engenheiro, então eu posso dar algumas sugestões aqui, mas pode ser que a maioria seja furada. Mas eles têm que dar um jeito de correr com chuva. Eles vão ter que estudar como a parte de trás do carro pode ser bloqueada e os carros corram na chuva. Eles vão ter que estudar. Esse é o grande erro deles. Eles foram pegos com as calças curtas e eles não poderiam ter sido pegos com a calça curta. Você está vendo? Eu tenho visto vídeos no Twitter, acho que o pessoal tem colocado de propósito, inclusive. Cuidado com esses vídeos. Sim. Não, vídeos
on-board, tudo na década de 70. Ah, tá. Achei que você estava falando. Os caras correndo em chuva assim, torrencial, entendeu? Com o carro que não... os caras distracionando na reta, pondo a quinta. Então, quer dizer, você não pode hoje falar, não corre porque é perigoso. Tem que dar um jeito, tem que estudar e dar um jeito de correr. As últimas perguntas, faltam duas para a gente encerrar. A penúltima do Marlon Petrus. Caí numa pegadinha? Não caí. Já que existe o DRS, o que vocês acham de usar como dispositivo para equilibrar mais as disputas? Ele cita um exemplo. Pegaria como referência a colocação do campeonato. O líder não teria direito a usar DRS na corrida seguinte. O segundo a usar 5 vezes. O terceiro poderia usar 10. E assim por diante. Teriam uso liberado. Além disso, o piloto poderia abrir o momento que escolhesse, sem ter que respeitar a janela de 1 segundo, coisa nenhuma. O que você acha disso, Adalto? Poderia dar certo? É criativa a pergunta do Marlon. É criativa. Poderia dar certo. Eu não sei se é exatamente isso. 5 vezes, o outro 10, não sei. Mas é um escalonamento. Poderia, não tem dúvida. Se bem que o cara aqui, né? Bom, ele está falando do líder do campeonato e não do pole, né? Pode ser, o líder do campeonato, por exemplo, se o Vespa teve algumas corridas esse ano que ele teve que largar atrás, né? Esse ano e o ano passado, por causa de punições, né? De troca de componentes, essas coisas. E ele chegou, né, em primeiro com muita facilidade. Sem o DRS, ele ia ter muito mais dificuldade. E a corrida ia ficar muito melhor, né? Porque você ia ver a dificuldade dele, né? E nada como você vê algumas dificuldades para você dar mais valor, inclusive, àquela conquista. Então, acho que sim. Acho que poderiam usar o DRS dessa maneira, uma maneira parecida, escalonado, seria bem legal. Eu acho que poderia dar certo, sim. Parabéns pela criatividade. Poderiam? Eu não faria isso que ele está falando aqui, não, mas parabenizo pela criatividade. Pensou algo diferente, pensou um negócio fora da caixinha. Gostei. Fica rígido. Não faria esse negócio porque eu tiraria o DRS, Marlon. Infelizmente, eu não embarcarei na pergunta por essa questão. Mas a sua criatividade foi interessante. Você pensou uma maneira. E é isso que eles precisam fazer. Pensar maneiras para melhorar o negócio, porque estamos todos nos acostumando com isso. E esse é um grandíssimo perigo e problema. Fecha a nossa live de hoje. A nossa live não, isso aqui não é live. Live é hoje lá no Café com Velocidade. O nosso vídeo de hoje fecha o André Pedro. No último programa foi comentado que o Scott Dixon é o maior piloto da história da Indy. Sendo assim, vocês acham que ele poderia ter tido ainda mais títulos? Nossa, o cara quer mais, Adalto. Ainda mais títulos na carreira? Mal comparando com o Hamilton, começou em 2008 e tem 7. O Dixon começou em 2001 e tem 6. Comparação, apesar de descabida, foi só para contextualizar. O Dixon enfrenta um campeonato muito mais equilibrado, né, Adalto? Mas enfim, responde você aí, André Pedro. O André Pedro, o número de títulos, né? Assim, é lógico que é importante, mas para mim não é o mais importante. Para mim, o mais importante é que o Dixon está até hoje. Você colocou bem aqui, ele começou em 2020, 2001, e nós estamos em 2023. Ele está há 22 anos andando em altíssimo nível. Então, para mim, isso que faz com que ele seja talvez o maior piloto da Indy. Porque você colocar um cara 21 anos andando nesse nível que ele anda, ganhando uma corrida pelo menos, nos últimos 19 anos ele ganhou pelo menos uma corrida por ano, é isso que faz dele, para mim, um dos melhores, não sei se o melhor, mas um dos melhores, um dos maiores, e não o número de títulos. Ele poderia ter 5, como poderia ter 10. Se ele estivesse andando até hoje, nesse nível que ele está, para mim não mudaria muito, não. Gostaria de dizer o seguinte, terminando essa live, esse vídeo, não é live, tem gente que acha que é live, que hora que começou, eu perdi, gente, aqui de vez em quando é live, é anunciado nas redes sociais, anunciado, fica aqui na página, o videozinho chamando, o vídeo sobe, gente, então por isso que a gente não interage aqui ao vivo, mas o que eu queria dizer é isso, se você contar todas as lives de quinta, eu duvido que alguma na história tenha respondido tantas perguntas como essa, e todas, nós só pulamos aqui 2 que já tinham falado no assunto, então assim, a gente já respondeu indiretamente. Então essa edição é histórica,
porque foi respondida em 1 hora e pouco, 1 hora e 20 e pouquinho, não chega lá aqueles números absurdos. Respondemos tudo. Chegamos ao final, então, pedindo o seu joinha, pedindo o seu compartilhamento, mostra para o seu amigo que gosta de corrida, isso aí, no canal do Auto Racing. E Adalto, a sua palavra final antes das férias, nas vésperas da Fórmula 1 voltar para a pista na Holanda. Seja breve, por favor. A minha palavra final eu quero uma corrida com disputas boas, para a gente poder, na terça-feira que vem, no próximo Loucos, falar, pô, que corridaça, entendeu? Vai ter. Tem a Indy corre no oval esse final de semana em Santos. Vai ter muita. Aliás, a Indy, brincadeiras à parte, a Indy vai estrear pela primeira vez pneus macio e duro em oval. O vermelho e o preto, que são as cores que a Indy usa, dessa vez vai ser em oval. O pessoal tá maluco lá. Como é que vai ser isso? Isso aí é interessante, hein? Pneu alternativo em oval. Falaremos sobre isso. Bruno Aleixo deve voltar na terça. A gente não sabe se ele quiser, porque é a pura vontade dele. Ele pode fazer o programa quando quer. Tem essa prerrogativa. Mereceu a prerrogativa, tá usando. E se ele tiver na terça-feira, ele vai falar, tenho certeza disso, da Indy. Adalto, então, esse final de semana, com não só a Indy, mas Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1. Fica ligado aí no Auto Racing, a cobertura completa. E a gente volta na terça-feira. Eu garanto para você que eu estarei aqui, Adalto também, falando do GP da Holanda, falando de por quantos segundos Max Verstappen terá vencido a concorrência em Zandvoort. Grande abraço para todo mundo, valeu, fiquem ligados, deixa o seu like, não esqueça. E por que você não dá o like? Por que tanta gente assiste e tão menos pessoas dão like? Porque vocês são marrentos, turrões. Deixem de ser marrentos, deixem um like. E até a próxima, quando a gente volta com outro Loucos pro Automobilismo aqui no Auto Racing Podcast. Grande abraço e até lá.